Olá! Como seria a psicologia voltada à primeira infância dos felinos? É um tema interessante. Vamos lá descobrir? Vou me meter nessa área também, hein? Vamos lá. Bom, vamos falar sobre o que é necessário, no caso dos mamíferos, para ter uma vida saudável, psicologicamente falando, e enfrentar um mundo sem grandes receios, com mais disposição para buscar sobrevivência e ser feliz. Seria uma necessidade, no início da vida, de cuidados e proteção. Então nós, um ser humano incluso também, nós temos essa necessidade de cuidados e proteção. Uma criança quando nasce é assim, e um filhote, tanto de cachorro como gato, falando de gatos, que é a minha área, também nasce assim, é um mamífero, né? Precisamos da proteção, precisamos de cuidados. E esse sentimento vem com a presença dos pais, no caso dos gatos, da mãe, né? E ela dando toda essa proteção, que sim, a mãe recebe uma carga muito grande após o parto de citocina, e a citocina vai provocar nela esse instinto materno muito forte, de lutar para proteger seus filhos, para sua cria, e também um grande apego, vamos dizer assim, né? O apego ao seu filho, né? Por isso até que os mamíferos nascem fofinhos, né? Geralmente aquele jeito, os olhos grandes, a feição muito dócil, aquela coisa assim, fofucha, né? Isso é coisa dos mamíferos. E a mãe, com a presença dessa ocitocina, esse hormônio, ela tem esse apego reforçado, o instinto de proteção. E os cuidados que ela fornecerá são importantes para o desenvolvimento psicológico desse ser que ali está. Então, o que nós, humanos, contribuímos nessa etapa? Contribuímos com a outra parte, que também fornecerá proteção e cuidados, mas sendo, né, uma origem diferente, a origem humana. Então o filhote perceberá que ele tem o amor, né, que é o apego, e os cuidados, que é a higiene, o alimento e também a proteção, não só vindo da sua mãe, como também desse ser que ele identificará mais tarde ser diferente dele, mas está ali presente, está ali fornecendo o que é necessário para ele desenvolver com saúde, né? Então, o filhote, desde os primeiros dias, né, claro que o primeiro e os, vamos dizer assim, os very first days, em inglês falaria assim, né, mas em português seria os primeiros dias de fato do convívio, né, na vida fora do útero, ele receberá da mãe. E só mais um tempo, poucos dias depois, que ele perceberá que tem um outro ser, também fornecendo essa proteção, né, e os cuidados necessários. Que cuidados seriam estes? O alimento, como eu falei, tanto os cuidados das necessidades, vamos dizer assim, as necessidades físicas e emocionais. As físicas seriam da proteção do alimento, da higiene local, da higiene dele também, se necessário. E o emocional, a necessidade emocional seria esse sentimento de estar no aconchego, num abrigo, protegido. O toque, através do toque você transmite amor a este ser. Também no som que ele vai ouvir, que são o jeito doce de falar, o jeito carinhoso, né? A presença constante ali, dentro do possível, claro. Mas você sendo diferente da mãe, mas estando ali sob as mesmas condições e representando a mesma proteção, os mesmos cuidados que a mãe, praticamente quase todos os mesmos cuidados que a mãe tem com este filhote. E assim terá tido o primeiro contato estabelecido com o ser humano, uma espécie diferente dele, que ele passará a não mais ter receio, porque tanto o ser humano como o gato, né, todos os mamíferos, nascem com essa necessidade de cuidar da sua sobrevivência. Então, se ele se sentir que não está seguro, ele entra em estado de ameaça constante, e a reação dele vai ser de buscar afugentar o inimigo, o perigo, né, e se recolher. E isso mais tarde, não tendo esse contato amigável, esse contato protetor nos primeiros dias, fará com que esse filhote seja um gato mais receoso com a vida, com o desconhecido e com o ser humano, que seria refletido no seu novo tutor, por exemplo. Por isso é muito importante vamos dizer assim, a primeira infância. Eu costumo falar muito da primeira infância, que a primeira infância é justamente essa parte do período mamário, né? Período que ele está sob a alimentação do leite materno. E ele tem os primeiros contatos com o mundo externo, que nesse mundo externo está a presença do ser humano.
dando justamente o apego positivo, que é a proteção, que é o sentimento de acolhimento, o amor, as palavras dóceis, o carinho, o toque, que representa para esse filhote uma demonstração positiva de estar protegido, de poder contar com a gente. E isso vai ser muito importante para a vida futura dele, num novo lar, com um outro tutor. Vamos dizer que nós, assim como os animais em geral, mamíferos, eles são mais movidos pela parte emocional. E esse primeiro contato com o ser humano, essa primeira infância, seguida na segunda infância, que é após a amamentação, e é na fase onde o gato começa a se adaptar à alimentação sólida, ele está ali na segunda infância. Essa segunda infância, esse contato com o ser humano, fornecendo esse apego positivo, a presença que representa uma proteção, e ele sente isso, né? O mamífero ele é capaz, nessa primeira infância e na segunda, de perceber se a resposta que ele tem do meio externo é segura, é de aconchego, nisso o amor e a proteção. E o felino vai perceber isso. E essa primeira representação, essa primeira identificação e descoberta do meio externo por parte do filhote, do felino, vai muito definir a sua vida adulta, a sua reação, as outras experiências que virão posteriores a essa primeira experiência. A primeira experiência é um registro inicial, vai ser a leitura que ele vai ter do mundo externo, da outra espécie que está próxima a ele, o que está fornecendo, se é proteção, se não é proteção, se é amor ou se é o oposto do amor. E vai refletir nas respostas que ele dará a numa outra exposição, na sua vida adulta, baseado nisso aí. Então, por isso é muito importante na criação, não só a linhagem, não só a pureza da raça, mas também essa representação do ser humano na vida deste filhote. Os primeiros cuidados. Como foi o acréscimo dessa nova espécie, no caso humana, na experiência dessa outra espécie felina. O que ele percebeu dessa outra espécie? O que ele percebeu deste outro ser junto à sua mãe? Que muitas vezes, quando a mãe não é muito experiente, ela pode se ausentar mais vezes e ele se sente inseguro. E aí entra a outra espécie, o ser humano ali presente, dando esse suporte, esse carinho, mostrando que ele não está só, mostrando que ele não está desamparado. Que há outros meios, por exemplo, até de alimentar, quando for necessário dar, por exemplo, uma mamadeira, né, um leite não materno. E a gente faz isso. E a gente fornece a ele essa ideia de segurança, essa ideia de apego positivo, essa ideia de estar sendo provido nas suas necessidades, tanto físicas quanto emocionais. Gostaram? Não, essa luz vindo de cima tá me deixando parecido com um Sharpei enrugado. Não. Então, vamos falar sobre psicologia voltada aos felinos. É assim. Eu esqueci o que ia falar de novo. Oi, vamos falar sobre psicologia voltada à infância dos gatos? Então, o importante é saber. E eu esqueci o texto. Ai.